Estamos aqui com mais um Encontro das Artes. E hoje nós temos uma surpresa muito especial. Estamos aqui com um escritor, artista plástico, pintor, Renato Galvão. Renato, muito obrigada por nos receber aqui. Agradeço muito poder estar aqui com você, bater esse papo legal. Eu já começo logo perguntando. A gente estava conversando antes e você disse que veio do Rio, né, para cá, para Teresópolis. Começa aí contando como é que foi essa transição do Rio para cá. Bom, eu era técnico em informática, tinha um estresse muito grande e tinha já o desejo pela arte. Eu escrevia muita coisa, mas escondido, né? Não mostrava. E eu publiquei um livro em 2011, que é esse aqui, pessoal. E não foi bem porque eu não tratei do livro, não dei ênfase por causa da profissão de técnico. A profissão de técnico me dava o sustento, não resta a menor dúvida. Depois eu saí dessa profissão de técnico para montar um comércio, montei uma loja de informática. E por último, já estressado, que já tinha tido síndrome do pânico, um monte de coisa, eu resolvi dar ênfase ao meu antigo desejo, que era vir para uma cidade serrana. Na época eu queria vir para Teresópolis, mas não vim direto para Teresópolis, fui para Guapimirim, que eu queria sair do Rio o mais rápido possível, porque eu não aguentava mais. E aí vim para cá e comecei a trabalhar na literatura. Comecei a pintar por causa da literatura e comecei a fazer artesanato. Nossa, gente, olha só, multiartista, né? Olha só, o Renato, ele já tem 4 livros publicados, né? Então vamos fazer assim, vamos começar por partes. Primeiro vamos falar um pouquinho dos livros, né? São 4 livros publicados. Eu soube ainda que ele ganhou agora um prêmio de literatura. Então vamos lá do começo. Qual foi o primeiro livro que você publicou? Esse aqui. É o Borboletas no Estômago. Esse é um livro que eu publiquei em 2011, reeditei ele agora. Reúne várias poesias minhas. Tem uma história muito boa. Esse livro foi uma coisa muito boa na minha vida em termos de sentimentos. E eu resolvi fazer o livro. Esse livro foi muito polêmico, porque as pessoas que tomaram conhecimento do livro não entenderam o livro. E aí então ele ficou direto na editora 24 Horas, que foi onde eu publiquei. É uma editora de São Paulo. E eu consegui vender, na época, 383 exemplares, né? Até alguns deles eu comprei, não foi uns 2 ou 3 para dar de presente a algumas pessoas. E foi assim, meu primeiro filho. Foi uma satisfação muito grande quando ele chegou nas minhas mãos. A capa é projetada por mim, a edição é projetada por mim, a gramaticação, a coisa toda, correção de português, essas coisas todas, índice. Foi até uma surpresa para a editora, porque nenhum autor, nenhum escritor faz assim. Mas eu costumo fazer sempre assim. E esse então foi o meu primeiro livro. Foi o primeiro da série de 4. Gente, é como eu sempre digo também quando eu falo sobre os livros, né? O escritor, ele é como se fosse um filho. A sensação que você tem quando você publica um livro, que ele chega nas suas mãos ali com aquele cheirinho de papel novo, aquele cheirinho de novo, né? E sendo que tudo que está ali foi uma criação sua, é realmente como se você estivesse tendo ali um filho, tá? Para as meninas, é um filho sem aquela dor do parto. E para os homens, sem conceber. Mas é muito gostoso ter um filho chamado livro. É assim. E conta para mim, assim, qual o tema dessas poesias desse primeiro livro? Qual foi o tema, assim, principal? Bom, sem citar nomes, eu tive uma grata surpresa de conhecer uma pessoa. E essa pessoa, na realidade, na época que eu conheci essa pessoa, eu não tinha nem o título do livro ainda. Não tinha ideia o título que eu ia dar ao livro, como eu ia chamá-lo. Mas aí numa conversa, essa pessoa falou sobre borboletas no estômago.
essa aqui, na mensagem do autor, eu descrevo borboletas no estômago. Não vou ler, se vocês quiserem ver. Mas o que aconteceu? Eu fui para casa naquele dia e o livro já estava praticamente pronto, só ainda não tinha contactado as editoras que iam. Eu estava fazendo uma coletânea para ver qual seria a melhor. E eu fui para casa e entrei em contato com várias editoras e acabei ficando com a editora 24 Horas. Aí o cara virou para mim: Renato, manda para mim em PDF o livro todo, título, essas coisas todas. Aí eu falei: peraí, nós não temos o título. Ele falou: como é que tu vai lançar o livro? Eu falei: eu tenho a capa, mas não tenho o título. Ele falou: não, me manda o título. Aí eu passei a noite pensando, no dia seguinte eu escrevi o título do livro Borboleta no Estômago. Esse livro é uma homenagem. Aliás, tem 2 livros dos 4 que eu escrevi que são homenagens. Mas infelizmente eu não posso citar nomes. Mas então, assim, surgiu Borboletas no Estômago. Fica aí o mistério, né? Para as adolescentes, né? Principalmente, né? Que fala muito isso. Ai, tô com borboleta no estômago. Aqueles filmes românticos, não é? Geralmente a gente fala muito assim. E esse foi o primeiro filhinho, então vamos botar ele aqui um pouquinho. Depois a gente vai dizer onde vocês podem comprar, onde vocês encontram, tá ok? Qual foi o segundo filhinho, né? Vamos falar de filhinhos. Bom, esse eu não tenho mais em mãos. Até sobrou 2 exemplares deles, mas na minha primeira exposição de quadros ali aqui na Várzea, na Vila 85, as pessoas que compraram os quadros, elas ganharam de brinde esse livro e outros livros mais, coletâneas que eu tinha, e quadros também. Esse segundo livro se chamava Sentidos. Não foi feito por editora nenhuma, foi feito exatamente só por mim pela internet. E eu lancei, eram 100 páginas, 100 poesias. E teve uma boa aceitação, apesar que, na realidade, se eu tivesse trazido o livro, hoje em dia eu entendo que se eu vender, sai muito mais barato para quem compra. E sai mais barato para mim também. Aí então eu fiz esse livro chamado Sentidos, foi muito bem aceito, também vendi bons exemplares. E esse projeto depois se transformou em outros livros, né? E eu tive que deixar ele de lado. Na realidade, o Sentidos deveria ter sido o primeiro livro meu, mas eu acabei fazendo borboletas para homenagear esse acontecimento e deixei o Sentidos de lado. Aí publiquei num site, numa livraria na internet, só que ficava muito caro, né? Na época o livro era acima de R$45, então foi difícil, mas eu cheguei a vender 26 exemplares dele. Aí depois eu tirei de circulação. Ah, entendi. Realmente, gente, o livro aqui no Brasil é um produto muito caro. Infelizmente, os autores brasileiros, eles têm muita dificuldade, muitas vezes, em publicar seus livros, em distribuir seus livros, por conta desse alto custo. E é um custo que não vem só da gráfica em si, da editora, mas é um custo de impostos, é o custo do correio, é o custo desse transporte. Enfim, é realmente um filho muito querido, mas que ainda tem muita dificuldade para ser distribuído. Bom, então o segundo filho, o terceiro filhinho. Bom, às vezes as pessoas perguntam como eu escrevo e por que eu escrevo. Eu costumo dizer, e no livro Sentidos eu escrevi isso, eu costumo dizer que eu leio os meus sentimentos e leio os sentimentos alheios para tornar poesia. Às vezes uma pessoa na rua me inspira, às vezes uma palavra, até mesmo música, ou até lendo alguma coisa. Ultimamente eu escrevi uma poesia chamada Canções de Pink Floyd. Na realidade, eu tinha ido na cidade comprar alguma coisa de material de artesanato e estava chovendo. E eu estou na loja, entrou uma pessoa de óculos escuros, toda molhada. E aí me chamou a atenção. Essa menina era bem bonita, né? E aí ela tirou a jaqueta, tinha uma camisa do Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Quando ela tirou o óculos, os olhos, era sensacional. Aí eu escrevi Canções de Pink Floyd, mas ela tinha alguma coisa
que eu consegui captar nos olhos dela. Então, normalmente eu escrevo assim. E aí, então, o terceiro livro, eu escrevi para minha última esposa. Era uma pessoa muito boa, muito alegre, e vivia me cobrando para eu escrever um livro para ela. O nome do livro não está mais à venda, mas o nome do livro se chamava Jardins de Daiane. Foram poesias que eu escrevi para ela durante os 4 ou 5 anos que a gente ficou junto. E um ano antes de a gente decidir se separar, eu escrevi esse livro para ela. E ela tem um exemplar até hoje. Eu não posso falar sobre nomes dessas coisas todas, porque senão eu não sei nem por onde ela anda e provavelmente esteja bem. E aí então, tá ventando muito. E aí então eu escrevi para ela, né? E também foi uma produção totalmente independente, igual Sentidos. Eu não usei editoras. E por incrível que pareça, o Jardins de Daiane vendeu mais do que o Sentidos. Eu consegui vender 50 e poucos exemplares. Foi uma coisa até inédita, porque na realidade eu fiz o livro para ela, né? Eu até comprei o livro e dei a ela, mas não era uma coisa oficial. Esse livro, as poesias que tinha nele eram direcionadas, né? Não era uma poesia desse tipo de coisa que eu faço, de captar sentimentos, essas coisas todas. Aí foi legal. Então, você escreve só poesias ou você já pensou em escrever histórias, romances, suspense? Não, eu não escrevo só poesias, não. Eu tenho um trabalho já escrito com 300 páginas que eu costumo muito pesquisar fatos históricos, porque eu não acredito em algumas coisas que põem pra gente dogmas, outras situações que é assim, foi assim, tem que ser assim, será sempre assim. Ninguém procura saber se aquilo foi verdade, se realmente aconteceu daquele jeito. Então eu costumo pesquisar a respeito disso. E eu escrevi um livro chamado Urântia. Urântia é um nome de uma fundação e um nome do nosso planeta no universo. E eu escrevi Urântia justamente uma história de um final de um tempo X, não tem data, que isso aqui começa a ficar muito, muito violento, muitas guerras, né? Ditadores para tudo quanto é lado, e um grupo de pessoas, tem até uma menina, uma jovem, uma criança, e ela tem um papel importantíssimo nessa história. E aí então eu faço uma história que eles são resgatados, vão ser treinados para voltar para cá e novamente popular a Terra. Só que esse livro tem 300 páginas, gente. Não tem como publicar um livro de 300 páginas. Por enquanto, calma. Acredito que em breve, né, a tecnologia vai estar tão avançada que você vai conseguir fazer isso, né? E, enfim, editoras e patrocínios e eventos, quem sabe, não é? Vocês possam ler aí, tem em mãos esse livro aí, com essa história que já está deixando todo mundo curioso. Você falou para mim que você vê a pessoa na rua, você observa as pessoas na rua ou em casa ou no seu convívio e você tira muita inspiração disso para suas poesias. E para os seus quadros, de onde vem essa inspiração para pintar esses quadros lindos que já a gente vai mostrar? Bom, eu comecei a pintar tem talvez uns 4 anos. Eu comecei a pintar porque eu comecei a escrever uma história. Eu não tenho escrito muita coisa de poesia, né? Então eu estou trabalhando num projeto, um livro, que vai ser bem polêmico. Mas o que acontece? O meu personagem, eu não vou falar sobre ele, é melhor deixar de lado. O meu personagem, ele viaja. Ele viaja em vários pontos do universo. E ele visita locais. Cada local que ele visita, nas missões dele, eu descrevi. Aí um dia, eu estava de bobeira e fiquei pensando, vou pintar uma tela com esse lance aqui. Aí vim aqui
na várzea, comprei uma tela de 40x50 de algodão, comprei umas tintas e fui para casa. Aí eu pintei o quadro. Eu botei na internet. Aí começaram a falar que legal, que bacana, que isso, aquilo. Aí eu comecei... Resultado. Vamos lá. Resultado. Eu estou escrevendo esse livro há aproximadamente 4 anos. Porque toda vez que eu penso em terminar o livro, eu penso que eu tenho que pintar. E todas as telas que eu pintei até hoje foram baseadas nesses textos, né? Eu acabei... A história ia ser pequena, ia ser um conto com 12 páginas no máximo. Eu comecei... E ele tinha personagens que ele contactava, que ele visitava, que ele cuidava, que ele trazia para alguns lugares. Então comecei a pegar esses personagens da vida dele. Aí nasceu Lua de Dragna, Dragston, isso são Lua de Dragna, Dragston, Planeta Dragston, Lua de Dragna, Planeta Fare e outros planetas e outras luas que eu comecei a pintar. Eu estou realmente, a última, com exceção do Ilha de Teresópolis, que eu pintei a Ilha de o Dedo de Deus no mar, o resto é tudo baseado nesse texto. Nossa, que legal, gente. E para vocês terem uma noção, o Renato ele já pintou mais de 100 telas, não é isso? Mais de 100 telas, e dessas 100 telas, mais da metade já foi vendida. Foi vendida. Eu dei algumas telas para alguns amigos. Nós fizemos um trabalho no Vila 85 no ano passado, e na qual eu sorteei, era um trabalho com o pessoal do Amigas da Mama, aqui de Teresópolis, e eu doei 10 telas, sorteei no local. Foi muito bom, foi muito gratificante, foi muito emocionante também. E vendi várias telas. A minha primeira exposição foi aqui em Teresópolis. Eu vendi 8, 9, 10 telas, não me lembro bem. Foi só uma pessoa, uma senhora, só ela comprou 4 telas. E aquilo para mim foi gratificante, a minha primeira exposição. E devo ressaltar que eu não ia expor, eu jamais pensei em expor. Mas um casal de amigos que tem aqui de Teresópolis, lá do Vila 85, do Café e Prosa, eles viram no meu celular as fotos dos quadros. Não, vamos fazer uma exposição, bota seus quadros. Eu sei que naquele dia a gente botou 90 quadros lá. Nossa, muita coisa, viu, gente? Olha, para um artista ter seu trabalho adquirido por outras pessoas, ser valorizado por outras pessoas, significa muita coisa. Aqui em Teresópolis, aqui na nossa cidade, a gente tem muita gente talentosa, tem muito artista bom, tem muito artesão bom. Então eu vou reiterando aí a campanha que eu comecei numa outra entrevista há um tempinho atrás. Compre de quem faz, compre de quem produz artesanato, porque o artista, a obra, tudo isso é feito com muito carinho. A energia que é colocada ali é uma coisa muito positiva, é uma coisa que transmite muita energia positiva, e acho que é isso que a gente precisa. Compre livros, dê livros de presente, dê artesanato de presente, valorize os artistas, principalmente esses daqui de Teresópolis. E para encerrar nosso programa de hoje, eu vou pedir o Renato para ler uma poesia. Enquanto ele está lendo a poesia, você vai ficar com as imagens lindas do ateliê, das obras, dos quadros. Renato, muito obrigado por sua presença aqui no programa, a gente agradece muito. E o Encontro das Artes espera por você no próximo programa. Antes de eu declamar, eu que agradeço. Volte sempre. Quantos bolos você quiser eu faço. Mas volte. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, por mostrar minha arte. Muito obrigado. Vamos lá. O dia amanhece sob a sombra de seu vestido. A luz do dia ilumina e desvia o meu destino. Onde está você que sabe da minha saudade, que impregnou com seu perfume o aroma do meu quarto? O relógio me lembra o tempo que perco sem teu carinho, mas ainda assim eu insisto em ter você aqui comigo. Ecoa em meus ouvidos a canção que me diz que estou sozinho. Restou apenas a lembrança de teu sorriso. Enxuga as lágrimas que persistem em minha face brilhar. Ajeito meu sorriso para ninguém me ver chorar. O que fazer com o que pulsa em meu coração?
Tratei a você carinho e devolveste-me a solidão. Entre uma palavra e outra, pronuncio teu nome sem engano. Talvez alguém traga o que restou de tantos sonhos. Caminho pelas ruas, desviando do meu destino. O dia passa, a noite vem. Volto ao meu quarto, em orações suplico a presença de um bem. Sobre a cama, um vestido, solitário e frio, lembrando que por mais que eu insista, nunca farás parte de meus caminhos.